Só fazer uma observação, tem muito homem nessa mesa, e eu não vi nenhuma vereadora mulher aqui nessa audiência pública, né? A gente precisa prestar atenção nisso, precisa eleger mais mulheres no parlamento, né? Porque para ter mais representação. Senhores deputados, vereadores, secretários que estão nessa audiência pública, gostei muito das intervenções. E eu sou um deputado de oposição, como o Gil Maci colocou, sou do PT. E eu tenho na minha cabeça que o Estado de São Paulo, diferente da maioria dos estados brasileiros, o problema aqui não é dinheiro. Tem muita despesa, mas tem dinheiro. É gestão. E orçamento é prioridade. Quem foi prefeito aqui sabe que você tem que ter prioridades. E o grande problema e a diferença nossa com o governo do Estado de São Paulo, do PSDB, que está há 30 anos no governo, é que o PSDB tem as suas prioridades. E a área social não é prioridade do governo do Estado de São Paulo. Ou então alguém vem aqui e me questione. Como que é prioridade a área social, se na área da assistência social, você não aplica nem 0,5% desse orçamento robusto? Aplica apenas 0,46%. A área social, assistente social, eu imagino que seja uma pasta, uma secretaria muito importante. Principalmente nesse período que nós estamos passando, graças a Deus, da pandemia. A área do esporte, da cultura, que mexe com a juventude, também não tem 0,5% do orçamento. E a Secretaria da Agricultura, que produz alimento, agricultura familiar, os assentados, é apenas 0,30% do orçamento. Não tem 0,5%. Os grandes produtores de cana, de laranja, os grandes fazendeiros, o agronegócio, que é muito importante para o Estado de São Paulo, esses não precisam, deputado Aldo Demarco, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, mas o pequeno produtor precisa, aquele que coloca o arroz, o feijão, na mesa do trabalhador, para diminuir a inflação, para baratear o alimento. Pois bem, esse governo, ele coloca 0,30% do orçamento de 286 bilhões. Então a gente precisa mudar isso. Precisa dividir melhor o bolo. E esse é o objetivo da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa. Não podemos viver desse jeito. O Ariovaldo e o Faísca vieram aqui e falaram sobre as estradas, sobre os pedágios. E o Ariovaldo colocou muito bem sobre o trem de passageiro, né? Os ferroviários. Mas é lógico que esse governo não vai resolver esse problema e não vai investir nesse problema. No estado de São Paulo tem 173 praças de pedágio. Até 2018. Tinha 173 praças de pedágio. De 2018 para cá, quando eu falo isso é o governo Dória e Rodrigo Garcia, né, eles criaram mais 39 praças de pedágio. 39! E a previsão até o final de 2022 é ir para 212 praças de pedágio aqui no estado de São Paulo. Dados oficiais do governo do estado de São Paulo. O PSDB, o Dória e o Rodrigo Garcia foi especialista na questão das concessões no estado de São Paulo. Eles gostam de pedágio. Eles gostam de concessão. Eles gostam das concessionárias. E eu falo isso, não estou falando porque eu sou oposição. Porque não tem enfrentamento com as concessionárias na questão do preço do pedágio. Além de ter muito, o preço é exagerado. É verdade, nós estamos presos em torno de praças de pedágio. E aí eu dou um exemplo, deputado Aldo Demarque. No Paraná, não sei se vocês sabem, se alguém viajou para lá, foi passear
ou trabalhar na região de Foz do Iguaçu, vai fazer 1 ano que não se cobra mais nenhum pedágio, está tudo aberto. Sabe por quê? Porque o governador enfrentou as concessionárias, não aceitou os aumentos de pedágio e falou o seguinte: não vai ter renovação enquanto não tiver preço justo. Imagina se aqui em São Paulo o Dória e o Rodrigo vai fazer isso. E eu andei lá, as estradas estão boas. Por que estrada boa tem que ser estrada pedagiada? Tem dinheiro no estado de São Paulo, principalmente na área do transporte. Então precisa mudar o jeito de administrar o estado de São Paulo. Falaram bastante aqui, eu concordo, e eu votei favorável. Estivemos lá o ano passado fazendo audiência pública em Piracicaba, sobre a região metropolitana de Piracicaba. As 2 primeiras regiões metropolitanas do estado de São Paulo foram criadas, foi Baixada Santista e Campinas. E eu concordo, precisa descentralizar o orçamento, descentralizar o poder. Quem conhece melhor a vida, as necessidades de cada região, são os prefeitos, são os vereadores, são as entidades da sociedade civil, é a população. Agora, adianta você criar regiões metropolitanas se você não dá autonomia financeira, não tem dinheiro, não tem recurso? Toda região metropolitana tem um fundo lá. Vai lá dar uma olhadinha no fundo se tem algum dinheiro. Continua tudo concentrado na mão do governo. Aí a gente ouve todos os anos que o Hospital Regional de Piracicaba não está terminado e que precisa mais especialidades. Se deixasse na mão do consórcio de município ou associação parlamentar aqui da região, obviamente que uma das prioridades que ia ser resolvida era do hospital regional. E assim por diante, gente. Na área da saúde, na área do transporte, na área da educação, na área das universidades, da Paulo Souza. Então é isso, a gente precisa mudar a forma de fazer o orçamento. E tem dinheiro. É sabido que na Secretaria da Saúde, da Educação, tem uns problemas? Tem. Mas tem dinheiro sobrando, parado lá, que eles não conseguem gastar. Ou por que o Dória, na sua despedida, ele falou que tinha 40 bilhões em caixa? 40 bilhões em caixa. Pô, gasta esse dinheiro. Por quê? Porque ele juntou dinheiro em plena pandemia, deixou de investir para fazer caixa para o último ano das eleições. É dessa forma que é governado o estado de São Paulo. Então essas coisas que precisam mudar. Eu vejo um monte de vereadores nas audiências públicas, prefeitos, e elogiando, não sabe criticar, uma crítica construtiva. Elogiando o governo Dória, elogiando o governo do Rodrigo, mas ele sobe aqui na tribuna, ele só faz para pedir e reclamar, que falta tudo no estado de São Paulo. Então a gente precisa democratizar, regionalizar, dividir melhor o orçamento do estado de São Paulo. Áreas importantes que mexem com a sociedade, precisa ter mais dinheiro do orçamento. Não é atender individualmente, uma coisa pontual, agradar um prefeito, agradar um vereador. Tem que resolver o problema de um todo. Vocês falaram das Santas Casas aqui. Qual que é o problema das Santas Casas? Aquelas que estão credenciadas com o IANSP. É o dinheiro que não reajusta a tabela. E o IANSP aumentou a taxação em cima do funcionário público, mas o governo tirou o pé. Não coloca a sua parte no IANSP. De 2020 para 2021, aliás, de 21 para 22, que é esse orçamento, ele tirou 76% do repasse. Não há Santa Casa, não é hospital filantrópico, não há entidade credenciada no IANSP que aguente. Não tem o repasse, deputado. Essa é a realidade. Então a gente precisa mudar a forma de governar o estado de São Paulo. E por último, eu queria falar aqui sobre um decreto criminoso. Não tem outra palavra. Que o Dória fez em junho de 2020. Que foi o decreto 65021. Foi quando miseravelmente, covardemente,
ele taxou os aposentados e os pensionistas do estado de São Paulo, cobrando imposto, cobrando taxas em cima do aposentado e pensionista. É um absurdo um cara que ganha um salário mínimo de R$1.000, R$1.000 e poucos reais, descontar 110 ali no lerite do funcionário. Um cara que ganha R$2.500, que é a maioria, descontar R$300 de pensionistas e aposentados que não têm dinheiro nem para comprar remédio. Portanto, esse decreto está lá na Assembleia Legislativa e nós temos que pautar, deputado Gilmacy, deputado Dalben. Temos que pautar na Comissão de Finanças para ir para plenário, para a gente tentar derrubar. Porque é um absurdo. E tem que restituir, devolver esse dinheiro para os aposentados e os pensionistas. Essa semana eu me reuni, a bancada toda, com o nosso pré-candidato Haddad, do PT. A primeira coisa que eu falei para ele, se a gente não conseguir derrubar na Assembleia, vai ser o primeiro ato seu, é revogar esse decreto criminoso que atingiu de cheio os aposentados e pensionistas no estado de São Paulo. E resolver o problema do IANSP. O IANSP é o plano de saúde que cuida da assistência do funcionalismo público do estado de São Paulo e das suas famílias. E está quebrado. O governo está acabando com o IANSP. Por quê? Porque é proposital, porque ele não quer mais colocar a parte do governo no IANSP. Quer que o funcionário público banque o custo todo. E não é dessa forma. E aí traz problemas nas santas casas, traz problemas nos hospitais credenciados e traz problema para toda a população. Portanto, orçamento é prioridade de governo. Tem dinheiro, tem que gastar bem, distribuir bem e ser mais transparente, mais democrático. E nós defendemos o orçamento regionalizado, para dar poder para os prefeitos de cada região, para decidir o que é prioridade. Não é tirar poder do governo, não, mas conversar com os consórcios, com os municípios, com as regiões de todo o estado de São Paulo. Parabéns, deputado Gilmacy, deputado Dirceu Dalben, por mais essa audiência pública da comissão. E é verdade aquilo que o Aldo colocou no início. O orçamento do estado de São Paulo é a lei mais importante de tantas que a gente aprova na Assembleia Legislativa. E o único momento da população participar, através de seus representantes, é esse, das audiências públicas, aberta, televisionada, para todo o estado de São Paulo. As pessoas podem participar online. Depois não tem como participar. E isso foi uma das boas coisas que a Assembleia Legislativa fez, de andar o estado de São Paulo todo, esse ano são 29, para a gente ouvir a população. Grande abraço, fique com Deus e parabéns por mais essa audiência pública.